Olá, bem-vindo a esta videoaula, cujo objetivo é apresentar o significado geométrico de derivadas parciais. Então, na janela de visualização 3D, é possível observar o gráfico de uma função de duas variáveis, cuja expressão algébrica é esta aqui, né? Então, f de xy é igual a menos 0,1x ao quadrado mais cosseno de y mais 3. Sobre esse gráfico nós temos um ponto P, né, de coordenadas x e y. Observe que P realmente é um ponto do gráfico, não importa como eu modifique as coordenadas do ponto P, ele pertence à superfície da função f de xy. Então, note que x e y são as coordenadas da projeção do ponto P sobre o plano horizontal aqui, né? Sobre o plano x, y. E em se tratando de uma função de duas variáveis, esse plano é o domínio da função. E a altura do ponto P, ou profundidade, enfim, quer dizer, a coordenada z dele vai ser justamente a imagem f de xy, né, de um ponto xy do plano xy. Tá ok? Então, nós queremos compreender o significado de uma derivada parcial. Bem, para fazer a derivada parcial da função f de xy em relação a x, nós encaramos y como sendo uma constante. Mas o que significa geometricamente o y constante, né? Vamos ocultar aqui o gráfico da função f, né? E notar que y constante, né? Olha aqui, y constante é um plano paralelo ao plano xz, tá? Porque se nós nesse plano estão, por exemplo, aqui o y está valendo menos 1,8, então nesse plano estão todos os pontos que têm ordenada menos 1,8. Então quando eu faço y igual a menos 1,8, no espaço isso é a equação de um plano vertical aí, né, paralelo ao plano zx. E quando eu faço o x constante, né? Quando eu faço o x constante, o que eu tenho é a equação de um plano paralelo ao plano YZ, né? Tá ok? Também um plano vertical aí. Então, observe que se eu mudar aqui o valor de x, esse plano se modifica aqui, ó. Tá ok? Vou alterar aqui novamente, ó, tá? Mas ele permanece sempre paralelo ao plano YZ. Bem, e então, quando eu faço, por exemplo, vamos agora novamente voltar para pensando aqui em y constante, né? Quando eu faço y constante e faço a interseção desse plano y constante com o gráfico da minha função, eu obtenho, né, essa curva aqui. Tá ok? Obtenho essa curva. Então, na prática, quando a gente vai fazer uma derivada parcial, o que a gente faz? A gente pega essa função, né,
E se eu quero derivar em relação a x, eu encaro y como sendo uma constante. E se eu derivasse aqui em relação a x encarando y como constante, eu ia achar essa expressão aqui, né? Menos 1/5 de x, porque aqui nós temos menos 1/10, né? Se a gente fizer a derivada, esse 2 vem aqui para frente multiplicando, teria 2/10, que é menos 2/10, que é exatamente menos 1/5. E o expoente ficaria diminuído de uma unidade. 2 menos 1 dá 1, né? E aqui, como são constantes, cosseno de y mais 3 seria encarado como constante, isso aqui ia zerar, né? Quando eu fizesse a derivada em relação a x. Então eu posso encarar, na verdade, que quando eu estou fazendo a derivada parcial em relação a x, que eu fiz o y constante, então é como se eu estivesse fazendo aqui, vamos ver. Opa, aqui. É como se eu estivesse encontrando a inclinação dessa reta tangente a essa curva. Como se eu estivesse fazendo a derivada em uma variável só, né? E eu estivesse trabalhando com esta curva bem aqui. Então observe, por exemplo, que quando eu modifico aqui os valores de x, né, a reta é crescente justamente quando o valor da derivada parcial em relação a x, né, no ponto P, né, assume um valor positivo. Aqui são as coordenadas menos 5, menos 1,8 aqui, ó. Então nesse ponto a derivada tem um valor positivo, por isso essa reta aqui é crescente. Então vamos mexer aqui com o valor de x, ó. E aí observe o que acontece, né, com o valor da derivada positivo, a reta crescente. Vamos seguir movimentando então aqui, né? Observe que quando a reta se aproxima da posição horizontal, o valor da derivada aqui, ó, se aproxima de zero. E quando a reta ficar perfeitamente na horizontal, ou seja, não for nem crescente nem decrescente, o valor da derivada parcial em relação a x vai ser exatamente zero. E se eu continuar aqui, ó, agora a reta é decrescente e você observa que a derivada assumiu valores negativos. Então, a inclinação dessa reta tangente a essa curva aqui, esse é o significado geométrico da derivada parcial em relação a x. E que curva é essa? É a curva que eu obtenho como interseção, né, do plano gerado quando eu faço o y constante com a minha função f de xy aí. Ok? É esta curva, perdão, é esta curva bem aqui. Então a curva que eu obtenho é esta curva bem aqui. Deixa eu deixar a imagem um pouco menos poluída, né? Tá aqui. Então é esta curva. Observe que se eu fizer o y variar aqui, a curva navega pelo gráfico, né? Porque eu estou mudando a posição, né, desse plano que faz a secção aí do gráfico. Tá ok? A interpretação da derivada em relação a y é bastante similar, né? A diferença é que agora, ao invés de considerar, né, o plano, um plano paralelo aos eixos, ao plano XZ, né? Vou considerar um plano paralelo ao plano YZ. Então, se eu faço o x constante, eu paro aqui em uma certa posição, obtenho então essa interseção bem aqui, ó. Ok? E, bem,
qual o significado da derivada parcial aqui, né? Observe que a derivada parcial, agora para essa função, né, gera aqui menos seno de y, porque eu estou encarando o x como sendo constante, então isso aqui é constante, isso aqui é constante, vai zerar. E a derivada do cosseno de y vai ser menos o seno de y, né? E vamos analisar agora, né? A gente vai ter aqui a inclinação desta reta tangente, tá? Observe aí que eu posso movimentar. Essa reta sempre vai ser tangente a essa curva. Vamos ver aqui agora de outro ângulo. Vou ocultar aqui o gráfico da função, ó. A mesma análise que a gente fez ainda agora, a gente pode fazer agora aqui, né? Fizemos o x constante. Se nós fizermos aqui o y variar, nós vamos observar que os valores aqui serão negativos da derivada parcial em relação a y, quando a reta for decrescente. Aí a reta, quando esse valor aí, ó, se aproxima de zero, ó, se torna igual a zero, eu tenho uma reta horizontal, não é nem crescente nem decrescente. E quando esse valor passa a ser positivo, a reta passa a ser crescente. Tá, ok? Então, ali, valor positivo, reta crescente. Então, a inclinação dessa reta tangente a essa curva, que é obtida da secção, né, do plano obtido quando eu faço x constante, né, com o gráfico de f de xy. Esse é o significado geométrico da derivada parcial em relação a y, a inclinação dessa reta aqui. Ok? Então, se eu agora ocultar aqui essa interseção, esse plano, e observar as duas retas tangentes, né? Essas duas retas, elas determinam um plano, que é o plano tangente ao gráfico no ponto P. Tá? Então você pode observar, né? Vou colocar aqui, vou considerar o ponto 0, 0. Tudo bem? Fazer y igual a 0. E fazer x também igual a 0 aqui. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Ó, como esse realmente é o plano tangente. Ele tangencia o gráfico da função aí. Mas aí você pode dizer, mas calma lá. Se você muda aqui o valor, ó, ele tá intersectando o gráfico. Como é que ele é tangente? Então a gente tem que se lembrar que o conceito de tangência, né, ele não é um conceito global, ele é um conceito local. Então localmente esse plano ele é um plano tangente ao gráfico. Tudo bem? Globalmente é claro que não. A gente está vendo aqui que está tendo interseção. Mas nas proximidades, na vizinhança do ponto P, esse gráfico é tangente perdão, esse plano é tangente ao gráfico dessa função f de xy. Então, pessoal, aqui a gente pode mudar, né, a função. Vamos ver aqui, por exemplo, se eu pegar e dividir aqui por x, né, a gente acha um outro gráfico totalmente diferente, mas observem, claro, agora a função não está definida para esse valor aí, por isso o plano não estava aparecendo, pronto. Aqui, ó, apareceu aqui o ponto, agora o gráfico tangente aí a curva, tá? Continua valendo aquilo, posso mudar o gráfico, dar um outro formato para ele, vou multiplicar aqui por x agora, tá? Ó, não importa o que eu faça, tá? Que função eu tome aqui, eu tenho sempre esse plano aí tangente, né, ao gráfico da função no ponto P. Tá ok? E aí a gente verifica aqui as interseções. Aqui, por exemplo,
em relação a y. Cadê o plano? Voltar aqui, plano. Tá? A gente pode mudar aqui, ó. Cadê? Mudar aqui. Mas a reta ali sempre permanece, né? Tangente. Porque a inclinação dela é dada pela derivada parcial, né? Aqui também, né? A reta sempre tangente aqui, ó. Não importa, ó, o que eu faça, né? Para onde eu levo o ponto P, a reta é sempre tangente, tá? Ok? Então, pessoal, era isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, que ela tenha sido instrutiva para vocês e que o objetivo tenha sido atingido, que era mostrar aí para vocês o significado geométrico de uma derivada parcial. Obrigado.